Bom dia, gente. Ontem eu falei das vanguardas europeias e hoje a gente vai falar do modernismo português. Aí nós temos a revista Orfeu, que é escrita Orfeu assim, com a linguagem antigamente o fonema Fê era escrito com PH. E aí nós vimos a primeira a revista que deu origem aí ao modernismo português. Principais características: distanciamento do sentimentalismo, o espírito dinâmico acompanhado das transformações tecnológicas, o espírito crítico e questionador, a linguagem cotidiana, oposições a normas numa atitude considerada anárquica, originalidade e excentricidade, ruptura com o passado numa atitude inovadora. O modernismo português começa com a publicação em 1915 da revista Orfeu, contando com a participação de vários artistas e poetas. A revista veicula vasta produção ousada e irreverente. Mário de Sá Carneiro, de 1990 a 1916, influenciado pelo decadentismo e pela estética simbolista, construiu uma obra marcada por inesperada inquietude e angústia existencial. Afastando-se da preocupação meramente estética, aborda o tema da cisão do sujeito na enunciação de si próprio e na formulação de sua percepção de mundo. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa nasceu no dia 13 de junho de 1888, na cidade de Lisboa, Portugal. Levou uma vida anônima e solitária e morreu em 1935, vítima de uma cirrose hepática. Quando falamos desse genioso artista, é necessário fazermos uma distinção entre todos os poemas que assinou com seu nome verdadeiro, que era chamada de poesia ortônima, e outros atribuídos a seus heterônimos, que ele criou muitos heterônimos, mas os mais importantes são Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. A questão da heteronímia resulta de características pessoais referentes à personalidade de Fernando Pessoa, o desdobramento do eu, a multiplicação de identidades e a sinceridade do fingimento, uma condição que patenteou sua criação literária e que deu origem ao poema que segue. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escrevem, na dor lida sentem bem. Não há duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda gira, a entreter a razão, esse camboio de corda que se chama coração. Fernando Pessoa, lírica e dramática, obra de Fernando Pessoa. Os heterônimos de Fernando Pessoa. O primeiro aí tem o Alberto Caeiro, uma poesia aparentemente simples, mas que, na verdade, esconde uma imensa complexidade filosófica, a qual aborda a questão da percepção do mundo e da tendência do homem em transformar aquilo que vê em símbolos, sendo incapaz de compreender o seu verdadeiro significado. Aí nós temos uma poesia de Alberto Caeiro que diz o seguinte: a criança que pensa em fadas e acredita nas fadas age como um Deus doente, mas como um Deus. Porque, embora afirme que existe o que não existe, sabe que as causas existem, que é existindo, sabe que existir existe e não se explica, sabe que não há razão nenhuma para nada existir, sabe que ser é estar em um ponto, só não sabe que o pensamento
não é um ponto qualquer. Então, aí uma poesia que ele fala das crianças e ela tem uma complexidade que vocês viram aí. A criança que pensa em fadas e acredita nas fadas age como um deus doente. Olha aí. Ricardo Reis. Ricardo Reis era médico, o médico Ricardo Reis. É heterônimo clássico de Fernando Pessoa, pois observa-se que toda a sua obra a influência dos clássicos gregos e latinos, baseado na ideologia do carpe diem, quer dizer, aproveita a vida. Diante da brevidade da vida e da necessidade de aproveitar o momento. Aí ele colocou assim, anjos ó Deus. Anjos ó Deus, sempre nós tivemos a visão perturbada do que acima, de nos compelindo-nos. Agem outras presenças. Como acima dos gados que há nos campos, o nosso esforço que eles não compreendem. Os coagem e obriga. E eles não nos percebem. Nossa vontade e nosso pensamento são as mãos pelas quais os outros nos guiam, para onde eles querem, e nós não desejamos. Então, esse poema aí, Anjos ó Deus, é de Ricardo Reis. Vocês sabem que deuses não é Deus, o Deus Cristo que nós acreditamos, é os deuses da mitologia grega. Esse Deus aí, ele é escrito com letra minúscula, aí em cima está um maiúsculo porque é o título do poema. Agora vamos falar de Álvaro de Campos. Esse Álvaro de Campos, ele é o futurista, é o heterônimo, olha, eu vou dizer, Ricardo, esse aqui, Alberto Caeiro, ele era considerado, ele morava no campo, era uma pessoa simples e que escrevia poesia filosófica, e ele era considerado, Fernando Pessoa considerava Alberto Caeiro como o mestre dele. Aí o Ricardo Reis, vocês viram que ele é um clássico, ele voltou lá para o classicismo, mas ele é aquela coisa do aproveitar a vida. E nós vamos voltar para o moderno, vamos chegar no moderno. O moderno é o que faz parte do modernismo, que é o heterônimo moderno de Fernando Pessoa, é Álvaro de Campos. Álvaro de Campos é um futurista de Fernando Pessoa. Também é conhecido pela expressão de uma angústia imensa, que sucedeu seu entusiasmo com as conquistas da modernidade. Na fase amargurada, o poeta escreveu longos poemas em que revela um grande desencanto existencial, como podemos observar em Tabacaria. Tabacaria é um poema de Fernando Pessoa, mas que ele está assinado com o Álvaro de Campos, que é o futurista. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. E parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo, janelas do meu quarto. Do meu quarto, de um dos milhões de mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Dais que para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente. Para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecimento certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte e por umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Então você viu aí esse poema Tabacaria. Tabacaria, essa palavra vem de tabaco. Tabaco era tipo uns lugares que vendia cigarro, vendia fumo. Então aí vocês viram essa poesia, ela é um pouco meio negativa. Há uma negatividade aí na parte dele, que não sou nada, nunca serei nada. E como dizia, o desencanto existencial que muitos de nós passamos por este momento, em alguns momentos da nossa vida. Então, gente, nossa aula termina por aqui. Eu deixei uma atividade para vocês. Vocês façam. Quando for no sábado, eu faço a correção.
Parece que a prova de vocês vai ser no dia 12. Dia 12 parece que é segunda-feira já. Então, tenham todos um bom dia e bons estudos.